Agricultura BR começa agora, uma ótima tarde a você, você que está nos acompanhando em todo o Brasil nesta sexta-feira, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV, você que está nos acompanhando pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, pelo portal sba1.com, sejam todos bem-vindos, sempre um prazer tê-los por aqui. Eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja negociada na Bolsa de Chicago. Soja hoje vinha operando com alguma recuperação, acompanhava também o mercado do milho. Nós tivemos uma semana com altas de segunda a quarta-feira. Nesta quinta-feira o mercado invertia, tinha fortes quedas para a soja em Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem as posições negociadas. É o que você tem aqui na tela. Volta a queda, volta a registrar queda para a soja na Bolsa norte-americana. Nós temos aqui o cenário com a posição de novembro a 12 dólares 20 centes o bushel, queda de 0,33%. Janeiro, 12 dólares 30 centes o bushel, queda de 0,28%. Março, 12 dólares 39 centes mais 4 por bushel, queda de 0,32%. E maio, 12 dólares 48 centes o bushel, recuando 0,38%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago, voltando a ter queda. Um registro importante é que o dólar segue registrando alta. Olha o número que apareceu e consegui ver aqui no nosso retorno. Olha só a alta para o dólar, né? R$ 5,74 mais 6, alta de 1,38%. Aqui nós temos algum efeito positivo em um produto exportado, mas a verdade é que, neste momento, isso tira bastante o poder de compra do dinheiro brasileiro e, consequentemente, do país como um todo. Eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, e eu já vou começar perguntando para o Pulga. Pulga, olha só, se ontem nós estávamos já bastante impactados com o dólar chegando a 5,70, né, ele já ficando nessa margem, agora nós estamos vendo um dólar se aproximando de R$ 5,80, um cenário bastante complicado. O que estão fazendo, o que o Banco Central está agindo para tentar segurar essa forte alta do dólar aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, desde a semana passada, o Banco Central procura atenuar uma alta no dólar, despejando dólares no mercado através de operações de swap cambial, que é uma oferta, na verdade, de recursos para o mercado, né? É uma operação sofisticada que mistura aí, vamos dizer, dólar e juros, mas que tem, de alguma maneira, evitado uma alta mais acentuada. No entanto, nós temos alguns fatores que ocorreram ontem e que levaram a essa alta mais acentuada agora. Vamos lembrar que, ao conseguir, junto no Congresso, pelo menos na comissão que apurava como se comportar, né, diante dos precatórios, houve uma das comissões da Bolsa, da Câmara Federal, provocou, na verdade, a aprovação. E a aprovação de negociação com os precatórios leva a um estouro do teto de gastos. Isso já causava um temor no mercado de que teremos mesmo rompimento daquele teto de gastos que foi estabelecido para que o governo não ultrapassasse os limites, né, da sua arrecadação. Bom, assim que isso foi acertado, 4 secretários do ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram demissão. Entre eles, o secretário especial do Tesouro Nacional, que, na verdade, não era o único que conseguia controlar, aí, de certa maneira, o teto de gastos e tinha mão firme, né? Muito bem relacionado com os bancos, ele evitava o rompimento desses gastos, né, excessivos gastos do governo. Bom, diante da proposta do presidente Jair Bolsonaro de conceder auxílio na faixa de R$ 400, mais uma negociação com os precatórios, o rombo chegaria a ultrapassar 80 bilhões de reais, acima do teto previsto, e isso trouxe uma desconfiança dos operadores no mercado, tanto no mercado de bolsa como no mercado de câmbio, né, de que o governo terá dificuldades mais adiante para respeitar regras que foram criadas e que foram cumpridas até recentemente. Bom, de outro lado, o governo alega a necessidade de liberar recursos para socorrer a camada mais pobre da população, que está nesse momento de pandemia, alto índice de desemprego, com muita dificuldade. Portanto, essa discussão é que trouxe uma insegurança no mercado e nós vemos o dólar agora
passar de 5,75, foi a 5,75 mais 40, logo pela manhã já abriu na faixa de 5,69 e não há perspectiva de que recue desse patamar. Já se aproxima, como você bem mesmo lembrou, Fabiano, da faixa de 5,80. Ou seja, o dólar continua em alta. Enquanto isso, o que ocorre com o dólar lá fora? O dólar fora do país vem cedendo um pouco. Neste momento, recua 0,20%, o chamado dólar index, frente às moedas mais fortes do mundo, vem perdendo valor. Já está na faixa de 93.683 pontos, ou 93,68 pontos. Queda de 0,20%, 0,80%, ou seja, ele vai variando um pouquinho, mas vem em queda. O dólar perde frente a outras moedas, mas ganha frente ao real. Agora, eu gostaria, antes de encerrar minha participação, lembrar que a perspectiva diante dessa situação é de taxas de juros muito mais altas daqui para frente. Os bancos passam a ver uma alta forte da taxa básica Selic, aliás, acima de 10% já no próximo ano, em 2022. É a previsão, por exemplo, da União de Bancos Suíços, do UBS, foi mais agressivo até o momento, passou em seus relatórios a apontar uma alta de juros de 150 pontos base nas próximas reuniões do Copom, agora que vão ocorrer este ano, ou seja, também tem perspectiva, vê com perspectiva, taxa Selic acima de 10%. Mas não é só uma posição do UBS, não. O Morgan Stanley também elevou sua perspectiva para juros na faixa de 10% ao ano, pelo menos até o final deste ano, ou no máximo no início do ano que vem. Portanto, 2022 teríamos aí juros em alta. Dinheiro em alta, dinheiro com custo em alta, já se sabe. Dificulta financiamento, é muito complicado investir com taxa de juros muito alta. Problemas à vista diante do que está ocorrendo agora. É de se esperar que haja alguma acomodação entre o Congresso e o Executivo, né, para que tenhamos aí uma calmaria no mercado, o que parece muito difícil nesse momento, depois da debandada dos 4 secretários do ministro Paulo Guedes, que eram um suporte da sua gestão à frente do Ministério da Economia. Fabiano, fim de semana difícil, é com você. Puga, só fica um pouquinho aí, que eu estava conversando com alguns telespectadores, teve saída de capital do Brasil também por conta desse cenário criado aí pelo teto que vai ser rompido das contas públicas, Puga? Olha, há uma saída constante do mercado já ocorrendo desde o ano passado. Às vezes retorna um pouco. Os números recentes ainda não foram divulgados, mas é de se esperar que haja mesmo uma retirada de capital estrangeiro do Brasil, diante do receio de aumento de impostos. Há uma proposta do governo de aumento de imposto de renda, há também algumas dúvidas em relação às contas do governo. Tudo isso causa alguma preocupação, notadamente para aquele capital especulativo que opera em bolsa, né? O aumento do IOF também preocupa quem investe no mercado de bolsa, quem investe no mercado de câmbio. Portanto, deve ocorrer mesmo uma saída. Agora, os últimos números nós não temos ainda. Logo mais, nós teremos. Agora, é bom lembrar que a taxa de juros já disparou, viu? Quando nós falamos de juros agora há pouco, eu gostaria de lembrar, Fabiano, que no mercado de juros futuros, o contrato do DI para janeiro de 2022 subia de 7,88% para 8,18%. E o juro para janeiro de 2023 era negociado agora há pouco de 10,49 para 11,21. O dinheiro já fica mais caro, a julgar pelo trabalho que ocorre agora no mercado futuro. Vencimentos mais longos, por exemplo, taxa de juro para janeiro de 2025 disparava de 11,5% para 12,18%. E para janeiro de 2027 já era negociado de 11,80% para 12,44%. Ou seja, a taxa de juros já dispara no mercado diante desse quadro que nós temos agora. É esperar que na próxima semana o mercado se acalme um pouco para vislumbrar melhor a situação. Mas de ontem para hoje foi uma avalanche de notícias negativas na relação do Executivo com o financeiro, com o Congresso Nacional. Muito complicada a situação. Vamos passar um fim de semana aí refletindo sobre o que ocorreu ontem e o que está ocorrendo hoje. É com você. Tá certo, Puga. Obrigado pela participação. Boa tarde.
Pulga vai voltar logo mais, mas numa entrevista gravada, falando sobre a Conab colocar à disposição milho para pequenos produtores. Por aqui eu continuo falando de cenários que estão diretamente ligados a esse dólar mais alto. Nós mostramos soja pelo segundo dia consecutivo em recuo. Ontem caía bastante, mas nesta sexta-feira vai recuando um pouco menos, mas o dólar vai subindo e acaba compensando algumas posições. Você vê agora que a soja, saca de 60 quilos, para entrega ainda em outubro, vem com a referência a R$ 176 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também Paranaguá. É o destaque aqui do Agricultura BR neste momento para a soja, com o dólar chegando já próximo a R$ 5,80. Mudo de assunto para falar a respeito de chuvas e elas devem reduzir neste final de semana no centro-sul do Brasil. Quem nos fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É final de semana se aproximando e hoje o dia será de tempo um pouco mais diverso no Brasil. Após dias aí chuvosos, o tempo seco deve dividir o cenário com as precipitações em todo o país. Hoje a chuva perde força no leste de São Paulo e as temperaturas sobem um pouco. No interior paulista, também sul de Minas, Mato Grosso do Sul e nos 3 estados da região sul, o tempo continua firme. E as temperaturas sobem gradativamente, chega aos 24 graus em São Paulo, 27 em Porto Alegre, 26 em Salvador e 32 em Porto Velho e Campo Grande. Agora vamos lá para São Paulo, onde técnicos da Conab já estão realizando o terceiro e último levantamento da safra de cana-de-açúcar. A estimativa é de que a safra 2021 tenha, assim, alguns prejuízos, isso por conta da ausência de chuva ao longo da fase de desenvolvimento do canavial e também das geadas ocorridas em junho e julho deste ano. E a chuva dos últimos dias, Fabiano, que caiu no Sudeste, espalhou uma boa recuperação nos canaviais paulistas. Há previsão de chuva frequente na região entre domingo até o início de novembro. Agora, voltando a falar de chuva, ela segue predominando em vários pontos desde o Rio de Janeiro até o estado de Roraima e em todos os estados do Nordeste, ainda que de forma isolada, mas com chance aí de trovoadas. No sul da Bahia, a chuva pode vir com maiores acumulados nesta sexta-feira e o risco para transtornos como deslizamentos ainda é alto. Neste fim de semana, Fabiano, o tempo muda novamente no sul do país por conta da passagem rápida de uma frente fria. Tem risco para temporais entre amanhã e domingo, com ventanias e granizo, principalmente no oeste dos estados sulistas. No domingo, a frente fria chega ao sudeste e centro-oeste brasileiro e provoca chuva forte também em São Paulo e em áreas de Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem abaixo da média. É isso, Fabiano. Um bom fim de semana a todos. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais informações do tempo. É com você. Obrigado, Renato. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe, mas a gente vai continuar por aqui, que tem muito trabalho aqui ainda pela frente no canal do Boi nesta sexta-feira. Vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu converso com o Hernani Klein e ele nos fala a respeito de como é que vem o andamento dos negócios com milho lá no estado do Mato Grosso, como é que está o mercado neste momento, são os assuntos de logo mais. Você vai conferir também essa informação que a gente falava há pouco a respeito da disposição de milho para pequenos produtores no país. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do 67 99173 3737. Eu volto já. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do milho. E para falar sobre o milho, nós vamos agora até o estado do Mato Grosso, através da internet, conversar com o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, que fala conosco a respeito de como que vem o mercado por lá e também a visão dele a respeito do milho agora no mercado de uma maneira geral. Klein, obrigado por estar conosco mais uma vez. Como é que você tem avaliado esse momento do mercado do milho, principalmente aí no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do país? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estarmos juntos. Com relação ao mercado do milho, Fabiano, a gente tem percebido, com o milho disponível, né, vamos dizer assim, que tem surgido bastante oferta por lado do produtor, mas o mercado interno, de uma forma geral, ele deu uma esfriada, né, para a nossa região aqui,
e o mercado de exportação é o que deu um pouco de liquidez nesses últimos dias e acabou absorvendo parte desses volumes de oferta por parte do produtor. De uma forma geral, os preços também, apesar do câmbio ter suportado os preços, mas o que a gente viu nos últimos dias, cotações lá em Chicago recuaram bastante, e aí deu uma segurada também no mercado do milho. Algumas trades já cumprindo seus programas, tanto de exportação, quanto alguma coisa que estava reposicionando para o mercado interno. Então, hoje, de uma forma geral, a gente teria a oferta de produto e poucos tomadores para o milho disponível. Para o milho 22 e 23, a gente já viu saindo bastante negócio durante a semana. Os níveis de preço estão bastante atrativos para o produtor, acima dos R$60 por saca, né? Principalmente para a safra 22, que já está definido os custos, e para a safra 23, ainda fica a grande questão com relação ao fechamento final dos custos para fechar essa operação, né? Mas, de uma forma geral, Fabiano, tem rodado bastante negócio, principalmente para as safras futuras. O plantio da soja, a gente já considera aí acima de 55% plantado na nossa região, e isso nos mostra que teremos uma janela bastante ampla para o plantio do milho safrinha 22, né? Então, esse seria, assim, um panorama geral do que está acontecendo na região hoje. Hernani, nós temos observado, principalmente nesta semana, um movimento de certa estabilidade em relação aos preços do milho no mercado futuro brasileiro e também, posso dizer até que no físico também, com poucas novidades. Por outro lado, nós temos um dólar agora que vai se ampliando por questões internas, domésticas do Brasil, relacionada à política e à economia nacional. Dólar sobe, isso deve abrir ou não uma janela melhor de exportação, milho que vinha com embarques mais leves, né, do que poderia ser. Você acredita que isso pode se alterar agora, nesses próximos meses? O movimento que a gente fica analisando, Fabiano, nessa reta final do ano, nós estamos nos aproximando aí do mês do final do ano, né? Diferente do ano passado, onde o plantio da soja ele alongou. Isso possibilitou uma janela de exportação para o milho maior, onde o produtor podia segurar o seu produto um pouco mais longo, né? E o que a gente percebe é que existe uma certa procura de desovar, vamos dizer assim, esse produto que está estocado, porque nós já vamos ter soja colhido no início de janeiro. Existe uma expectativa, sim, muito grande, que esse cenário do mercado, tanto do câmbio quanto de demanda, né, possa abrir uma janela ou novas oportunidades de exportação por parte das trades, que consigam vender novos volumes, mais navios e possam absorver esse produto que ainda está estocado. Com o câmbio em alta, isso possibilita uma remuneração melhor para o produtor no preço final da conta, né, do preço do milho. E isso pode acontecer que sim, o produtor venha aproveitando essa nova oportunidade e consiga vender o seu produto. Eu acredito que sim, que vai ser um movimento bastante acelerado de vendas desse produto residual que nós temos em estoque nas fazendas. Tá certo, Hernani. Hernani, para encerrar a nossa entrevista, as informações que eu tenho recebido aí do estado do Mato Grosso, elas são duas e que tem preocupado o produtor e as duas relacionadas à entrega de fertilizantes. Primeiro, uma entrega atrasada mesmo, relacionado ao que está indo para o campo agora, né? O cultivo, a semeadura da soja 2021-2022. E uma forte preocupação com o travamento de negócios relacionados à segunda safra de milho, basicamente, desta mesma campanha 21-22, que é o milho que será plantado depois da colheita da soja. O que você está vendo aí no Mato Grosso em relação a essas entregas, aos processos de barter? Como é que isso tem ocorrido aí no Mato Grosso?
Sim, Fabiano, existe uma preocupação muito grande e existe uma realidade que nós estamos visualizando. Alguns produtores que ainda não conseguiram receber todo o seu fertilizantes, principalmente agora, né? Quem usa matéria-prima, por exemplo, a gente tem clientes que ainda não receberam o KCL, e já está no período de aplicação. As informações por parte das trades que venderam esse produto é que está bastante apertada as entregas por falta do produto na origem e deve normalizar aí a partir do dia 25 em diante, onde começam a chegar novos navios com o produto nos portos, mas existe esse delay entre a entrega e a aplicação na fazenda. Para os produtores que já têm fechado o seu barter, né, para a segunda safra do milho safrinha, também existe a preocupação. O negócio está realizado, concretizado, mas ainda tem produtores que não receberam o produto para ser utilizado na safra do milho. E aí fica a grande questão, se vai realmente normalizar toda essa entrega até nos meados de janeiro, né? Que é o prazo onde o produtor começa a colher a soja e plantar o milho, se vai estar disponível na fazenda esse produto. É uma preocupação diante de todo o cenário que nós estamos vendo e visualizamos há uns dias atrás com toda essa questão logística marítima, né? Dos atrasos dos navios chegando, da origem de China, Estados Unidos, Canadá. Então, é uma preocupação bastante efetiva e só nos resta aguardar agora para ver se a gente consegue concretizar a entrega dos produtos. Tá certo, Hernani Klein, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Obrigado, um abraço. Um grande abraço, Hernani Klein, trazendo as informações do mercado do milho. Por aqui eu falo do milho no mercado futuro agora, negociações na B3, vinham em queda há poucos minutos. Nós temos aqui B3, vamos ver se agora sim nós temos. Posição de novembro, R$ 88,30 a saca, a queda de 0,26%. Janeiro, R$ 88,22 por saca de 60 quilos, com recuo de 0,20%. Março, R$ 88,05, vai perdendo 0,15%. E maio, R$ 85,30 por saca de 60 quilos, com alta de 0,24%. São os negócios que nós destacamos aqui no Agricultura BR. E a Conab já confirmou que vai ter uma venda de milho destinada a pequenos produtores no volume de 56 mil toneladas. Pelo menos aí 34, 37 mil toneladas será com destinação a pequenos produtores da região nordeste do país. E é o que você vai ver nesta entrevista realizada por Walter Pulga Júnior. E a Conab anunciou 80 milhões de reais para facilitar, na verdade, que chegue ao mercado 110 mil toneladas de milho. Bom, boa parte desse milho leiloado passa aqui pela Bolsa Brasileira de Mercadorias. E eu tenho comigo Alex Santana, gerente operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para explicar que já saíram avisos para negociação de parte desse milho que está sendo subsidiado pelo governo. Obrigado por ter aceito o convite, Alex. Vamos explicar que avisos já saíram para leiloar, vamos dizer, a venda de balcão de milho da Conab. Boa tarde, Pulga. Prazer estar falando com você, com todos os ouvintes. Exatamente, tá? Já saíram 2 avisos. Estão programados aí para o dia 1º de novembro a realização dessas vendas de milho. O aviso 71, o aviso 73, né? Tem os detalhamentos dessa venda pela Conab. Um tem 32 mil toneladas, cerca de 32.700 toneladas, e ele vai compreender ali toda a região norte e nordeste, tá? E o 73, o aviso 73 tem 23.500 toneladas, ela abrange ali 2 estados do centro-oeste e 2 do sul. Já estão programados aí pela Conab, os avisos saíram ontem, né? E a gente está aqui na grande expectativa da participação da Bolsa, Pulga. Nós temos corretoras em todas essas regiões, Alex, atuando nesse mercado? Sim, sim. Temos corretoras de norte a sul do país, bastante atuante na compra, venda de milho, especificamente falando da venda aqui, né, dos leilões da Conab, especializadas em venda, em Conab, nos programas da Conab,
e principalmente agora nesse mercado, né, que está, nesse leilão que está sendo lançado para dia 1º, Puga. Então, nossas corretoras estão preparadas, sim. Nós temos uma tradição na Bolsa Brasileira de Mercadorias, né, Alex? As participações, notadamente no mercado de milho, são muito acentuadas, não? Verdade, Puga. Temos bastante cliente aí, através das nossas corretoras, que operam esses leilões há muitos anos. Corretoras tradicionalíssimas aí nas operações, tá? E a Bolsa, ela tem uma participação relevante nos leilões da Conab na participação de venda de milho. Como tradicionalmente isso acontece sempre que há essas liberações de leilões do governo. Bom, normalmente a BBM negocia até 60%, em alguns casos 70% de todo esse milho através de suas corretoras. A participação ela é realmente bastante expressiva da Bolsa através das suas corretoras de mercadorias. Diante desses números que nós temos agora, são 110 mil toneladas, uma parte agora entrando com aviso, você acredita que nós negociaremos de novo na faixa de 60% a 70% desse milho que está ofertado no mercado? Sim, eu acredito que essa venda deve ser totalmente realizada. Há uma expectativa, na verdade o leilão ele já estava sendo aguardado desde o final do primeiro semestre, né? E o mercado estava muito ansioso para essa venda, no caso para a compra, né, pelos produtores. E realmente a expectativa é que ele saia em sua totalidade. E a Bolsa com a grande participação, sim, Puga. Bom, eu gostaria de lembrar, além da explicação do Alex, que são beneficiários desse programa do governo, não, Alex? Os pequenos criadores de animais, segundo Política Nacional de Agricultura Familiar. Bom, interessado em participar, deve procurar uma corretora da BBM e deve ter a declaração de aptidão ao programa de fortalecimento da agricultura familiar ativo, caso se interesse, e estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab, entre outros requisitos que os editais explicam. As corretoras da BBM estão aptas a orientar quem estiver interessado em participar ativamente deste leilão que corre agora de 56 mil toneladas. Passamos o recado, Alex? Assim, especificamente o que é necessário, como você já frisou, tá? O cadastro do SICAM, que é o Sistema Cadastral da Conab, e algumas outras certidões são necessárias, CICAF, CADIM, etc., que nossas corretoras estão aí aptas a dar o apoio total para os clientes que estejam interessados em participar. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do Alex Santana, gerente operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Trazemos agora em destaque o mercado do milho lá nos Estados Unidos. Você acompanha agora como é que vem as posições em recuperação no dia de hoje. Posição de dezembro a $5,35 mais 4 bushel, alta de 0,61%. Março, $5,44 mais 2 o bushel, alta de 0,51%. Maio, $5,48 o bushel, alta de 0,41%. E julho, $5,48 mais 2 o bushel, alta de 0,41%. São os negócios neste momento com milho na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de café. Nós vamos falar sobre como é que vem os negócios com a Arábica em Nova York, o peso disso aqui no Brasil, também questões ligadas ao Conilon e muito mais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Agricultura BR de volta e agora falamos a respeito do mercado do café. Vamos falar sobre café arábica, café robusta e para falar a respeito deste tema, nós vamos receber através da internet Haroldo Bonfá, que participa conosco do programa mais uma vez. Haroldo, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui conosco. E Haroldo, nós temos visto algumas movimentações para o mercado nacional de café e principalmente os números, os dados que acabam vindo de Nova York, trazendo ali alguma chateação
para o cafeicultor, no caso, evidentemente, do Arábica. Nós tivemos até um começo de semana com café em alta e veio agora para um cenário mais negativo. Como é que você avalia o momento do mercado do café Arábica internacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Realmente o mercado está dando um bom baile em nós, né? Em todos nós, tanto aqui dentro, no Brasil, como lá fora. Por exemplo, agora que nós estamos falando ao vivo, perdeu o $2 por libra-peso, Nova York. Teve uma queda aí de quase 400 pontos. Por que isso se deve, né? E por que tem tanta volatilidade? Como você falou, no começo da semana subiu, agora eu estou reportando que caiu. Existe muita incerteza sobre a parte do clima, né? Quanto que essa chuva vai realmente afetar a nossa produção, que só será colhida em junho, julho de 22. E tudo isso tem gerado aí muita especulação. O mercado essa especulação, adora alta, adora baixo. Isso dá um problema muito sério para quem está se posicionando tanto na compra como na venda. Haroldo, em relação às chuvas que atingiram áreas produtoras, no ponto de vista agronômico, tem se apontado que isso não traz uma recuperação para as áreas de produção de café. De alguma forma, o mercado tem tentado precificar chuva sobre essas áreas aqui no Brasil? Não há dúvida, Fabiano. Nos nossos levantamentos, em 20 dias do mês de outubro, já superou a média histórica de 3 e 5 anos. Né? Ou seja, choveu muito, é uma chuva boa, seguida de sol, a planta reconhece isso, ela está muito bonita, muito vistosa, abriu florada em tudo quanto é lugar, não só a primeira, como a segunda florada, e tudo isso tem essa repercussão que nós acabamos de falar. Né? É difícil ainda falarmos o que realmente vai acontecer com a planta, uma vez que nós vamos precisar do pegamento, do chumbinho para fazer uma real avaliação de como isso afetou positivamente ou até negativamente a planta. Mas definitivamente o momento está muito positivo e quem anda nas lavouras vai encontrar lavouras muito verdes, muito bonitas e floradas. Haroldo, falando ainda de café, saindo um pouco do cenário do café Arábica, nós temos visto o café robusta lá na Bolsa de Londres com uma negociação que vai mantendo ali acima de $2.000, até $2.100 por tonelada. E aqui no Brasil, o cafeicultor, só para trazer uma referência, né, o cafeicultor do Conilon, bastante insatisfeito com a remuneração. Como é que está esse mercado do Conilon aqui no Brasil no momento, Haroldo? Se você imaginar, Fabiano, que esse mesmo cafeicultor do Conilon chegou a receber mais de R$800 a saca, né? E nos últimos dias ele tem recebido valores muito menores. Né? Ele não está satisfeito, houve um custo muito grande em termos de fertilizante, muito grande em termos de a inflação, né? Nós estamos falando aí toda essa parte do diesel, toda essa parte dos defensivos agrícolas, etc., está prejudicando demais você fechar preço e, com isso, travou o mercado. Né? O produtor não quer vender, a indústria parou de consumir, né? Ele falou assim, não, a esse preço também não quero, vou esperar cair mais ainda para voltar. E quando travou, né, criou aí que nós daqui a pouco para ver o que vai acontecer. Para encerrar a nossa entrevista, Haroldo, o que você espera para essa próxima semana, última semana aí de outubro, para os mercados do café Arábica e também Conilon aqui no Brasil? Então, o dólar, né, como já foi mencionado há pouco aí numa reportagem, rompendo os 5,70, dispara aí novos compromissos, novos valores, e nós sabemos que quando o dólar sobe, né,
ou seja, desvaloriza, a bolsa cai. Então, vamos ter que ter muito cuidado. O que você poderia fazer era tentar travar um dólar futuro, né, acima de 5,70, que é um número muito bom, né, e esperar aguardar um retorno da Bolsa de Nova York, né? Como você mencionou, Londres está positivo, então ele está mais estável, esperar Nova York voltar um pouco para você tomar qualquer decisão. Será bem emocionante e muita chuva por vir, né? E vamos torcer aí para todos terem um bom negócio. Tá certo. Então, Haroldo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você. A todos nós, um bom final de semana a todos. Bom final de semana, conversamos com Haroldo Bonfá, sempre participando conosco, trazendo posicionamento para os mercados do café. Por aqui o Agricultura BR segue e nós vamos trazer agora o mercado futuro. O mercado futuro do café você acompanha por aqui no Agricultura BR. Vamos acompanhar agora primeiras posições. Nós temos aqui Bolsa de Londres, portanto é o café robusta sendo negociado na plataforma Life. Nós temos aqui hoje alta, como o Haroldo acabava de destacar na entrevista, posição de novembro negociada a 2.137 dólares a tonelada, com alta de 0,99%. A posição de janeiro vem com 2.144 dólares a tonelada, agora com alta de 0,42%. Posição de maio, posição negociada a 2.100 dólares a tonelada, com alta de 0,23%. São os negócios que eu destaco agora com o café robusta, trazendo maio também, que vem com 2.077 dólares por tonelada e elevação de 0,43%. São os negócios que eu destaco agora com café robusta na Bolsa de Londres. Bom, a irritação do cafeicultor brasileiro, né, e que vai acompanhando os números de Nova York, eu citava com o Haroldo Bonfá agora há pouco, esse cenário, né, que vai acaba sendo apresentado por investidores norte-americanos e também de outros países na Bolsa de Nova York, dando pressão negativa sobre café. Hoje essa pressão negativa ela pode ser explicada por vários aspectos, inclusive essa tentativa de precificar chuva no Brasil. Essas chuvas não devolvem produção que já foi perdida, porque as áreas foram afetadas sem recuperação, mas também precifica, de certo modo, um dólar disparado. Dólar hoje chegando próximo a R$ 5,80. Veja só o que nós trazemos em destaque no Agricultura BR. Nós temos aqui a posição de novembro agora a $1,99 mais 75 por libra-peso. Perdendo aqui muitos pontos, vai perdendo agora 3,55, 355 pontos de perda agora, centes de dólar. Posição de março, $2,02 mais 50 a libra-peso. Maio, $2,03 mais 30 por libra-peso, vai perdendo quase 4 centes agora nesse momento. E julho, $2,03 mais 75. Realmente quedas muito fortes na Bolsa de Nova York neste momento, é o que destacamos aqui no Agricultura BR nesta sexta-feira. E a Suzano é uma das maiores fábricas do mundo de papel e celulose. E ela abriu um canteiro de obra no interior do estado do Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo. E a expectativa é de uma mudança muito forte sobre a matriz econômica desta cidade e que já tem trazido impactos positivos para o setor. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Souza. A cerca de 100 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, estamos na cidade de Ribas do Rio Pardo. O município, localizado às margens da BR-262, tem população estimada em 25 mil pessoas e tornou-se palco do investimento de uma nova fábrica de celulose da Suzano. Este é o terceiro empreendimento industrial que chega ao estado. Ribas do Rio Pardo, acho que tem toda a sinergia com a nossa operação em Mato Grosso do Sul, né? Nós já operamos em Três Lagoas, então quase que de forma natural, né? Conhecendo o estado
vendo a base florestal instalada, que é a matéria-prima para a nossa operação, dado todas essas questões e conhecendo, né, efetivamente aquilo que poderia ser fatores de sucesso para um empreendimento novo, Ribas do Rio Pardo é a nossa escolha acertada. Sem dúvida alguma, né, uma nova planta dessa, nossa matéria-prima é a nossa floresta, né? Então nós renovamos a vida a partir da árvore. Então, quanto mais próximo a nossas bases florestais estiverem da nossa fabricação, isto nos dá maior competitividade. Então aqui nós estamos trabalhando com um raio médio, né, entre a floresta, que é a nossa matéria-prima, até a fábrica, 60 quilômetros. Isso é uma competitividade muito importante para o nosso setor. Para a Prefeitura, o investimento vai mudar a cidade. Foi o que aconteceu em Três Lagoas, que dobrou o número da população com a chegada da indústria, ampliando a receita municipal para R$1 bilhão. Aqui em Ribas, já são cerca de 5 mil novos moradores que vieram para trabalhar na construção da empresa. Bom, o impacto é o impacto da geração de emprego. Paralelamente à geração de emprego, a qualificação da mão de obra. Nós estamos recebendo, junto com a fábrica, um significativo investimento do SESI-Senai, através da FIEMES, uma unidade do próprio SESI-Senai, um investimento de R$28 milhões, onde vai qualificar a nossa mão de obra. Logicamente, junto com isso, vem uma série de outras situações. Ampliação do nosso hospital, a transformação do pelotão em companhia independente, já temos o bombeiro, que foi inaugurado dia 18 de agosto, temos também um impacto na educação, nós estamos necessitando de mais 54 novas salas de aula. O investimento, que recebeu o nome de Projeto Cerrado, vai contar com a maior linha de produção da empresa. E a expectativa é que até a conclusão da obra, a reativação da linha férrea na região potencialize ainda mais o escoamento da produção. Falamos agora a respeito da produção de citros no estado do Paraná. E o estado da região sul está produzindo, colhendo mais laranjas. E isso ocorre por um cenário mais propício para o setor no Paraná. É o que nos vai nos mostrar agora o repórter Mauro Andrade. Como a maioria das culturas, a laranja também foi prejudicada pelo clima muito severo esse ano. Nós vamos conversar com Paulo Riso, ele é gerente industrial da unidade de laranjas aqui em Açaí, no Paraná. Paulo, a produtividade baixou e os preços da laranja como é que estão? A produtividade baixou em função de 2 anos seguidos, né, de seca no inverno, 2 invernos bastante secos, que coincidem com a época de floração das laranjeiras, né? Então isso prejudicou o pegamento das frutas e, por consequência, tivemos então uma menor produtividade, 2 anos seguidos. Isso, claro, tem um impacto grande, tanto que fez o preço da commodity, do suco de laranja, reagir lentamente no mercado internacional. Os preços da fruta também subiram, pela escassez dela no mercado, especialmente para as frutas de mesa. Mas ainda, para as frutas de indústria, os preços reagiram, mas não no mesmo patamar, por exemplo, de outras commodities, como a soja, que chegou a dobrar de preço. Milho quase triplicou de preço. A laranja não viu isso. Ela, sim, teve um aumento, mas não foi da mesma forma como aconteceram com outras culturas. Os pomares no estado de São Paulo, maior produtor nacional, também apresentaram quebra, elevando o preço da fruta. Na última divulgação do boletim da Fundecitrus, que eles fazem uma revisão do programa, do plano de estimativa de safras, que é divulgado no mês de maio, agora no mês de setembro, eles divulgaram uma quebra de quase 10%, que em São Paulo significa 26 milhões de caixas a menos. Tudo por consequência do clima, né, que nós estamos vivendo aí nos 2 últimos anos. Isso sim, impactou, fez com que o preço da caixa subisse, mas, como eu disse, não na mesma proporção de outras culturas. Ele não chegou a dobrar de preço, aumentou sim, e a gente espera que isso também a gente possa, de alguma forma, fazer a mesma coisa aqui na nossa região, com o preço da commodity subindo, poder retribuir em forma de pagamento um preço melhor para o nosso produtor. Você acredita que o produtor, mesmo nesse ano, digamos, esse ano mais fraco, o produtor vai conseguir ter uma remuneração adequada? Sim, a laranja, no preço que ela está, ela não dá prejuízo.
Não é aquela situação assim de que não é uma quebra que dê prejuízo. Há uma diminuição, mas mesmo assim, como eu falei, diminui a rentabilidade, porque diminui a produtividade. Mas isso não significa que haverá um prejuízo, ou seja, ele termina a colheita e não consegue pagar as suas contas. Ok, Paulo, obrigado pelas informações. Então é isso, a laranja esse ano vai ter uma produção e uma produtividade menor quando comparada ao ano passado, mas mesmo assim consegue remunerar o produtor. De Açaí, no Paraná, Mauro Andrade. E a seguir, no Agricultura BR, eu volto a trazer em destaque o mercado internacional da soja. Vamos ver o dólar de novo, dólar próximo a R$ 5,80. E nós vamos saber também da produção de feijão daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67991733737. Eu volto já. A Agricultura BR agora volta a falar de indicadores econômicos. Eu destaco o dólar. O dólar vai reagindo à situação doméstica aqui no Brasil em relação a provável estouro do teto orçamentário, e isso acaba trazendo o mercado para um ambiente de muito nervosismo. O dólar chegava próximo a 5,80. Agora, essa alta do dólar reduz um pouco. Hoje já chegou a ficar bem mais elevado. Neste momento vem a R$ 5,72 mais 8, alta de 1,06%. Ainda é uma alta muito expressiva, mas hoje já passou, quase chegando a 5,77 o dólar no dia de hoje, por conta desses cenários que eu acabei de descrever. Soja em Chicago, nós não tivemos nenhuma sinalização de demanda nos Estados Unidos nesta sexta-feira. Soja vinha recuando pelo segundo dia consecutivo. A queda continua, mas a queda é menor agora. Vai caindo aí pouco mais de 0,20%. Posição de novembro negociada a $12,21 mais 2 o bushel, queda de 0,22%. A posição de janeiro cai 0,20% a $12,31 o bushel. A posição de março negociada com recuo de 0,26% a $12,40 mais 2 o bushel, e maio $12,49 por bushel, queda de 0,30%. Você confere agora na Agricultura BR, cotações de mercado. Falamos agora a respeito da produção de feijão, e o produtor brasileiro tem enfrentado alguns cenários no qual a não implementação de tecnologia, por conta das margens extremamente ajustadas, ela não permite que ela amplie produtividade, combatendo alguns pontos que acabam atingindo as lavouras do feijão aqui no Brasil. É o que nos mostra na reportagem Mauro Andrade. Nós estamos no IDR Paraná e vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Neto sobre o feijão, esta importante cultura agrícola aqui no Paraná. Doutor Neto, nós sabemos que a pesquisa entrega bons materiais com altas produtividades para o produtor. Mesmo assim, as médias de produtividade no estado continuam baixas. Na sua análise, por que isso está acontecendo? Bem, Mauro, são uma série de fatores, né? Então, começa esse potencial, alto potencial produtivo, né, para que o agricultor consiga atingir isso, começa desde o planejamento, né? Então, pensar na rotação de culturas, né, que muitas vezes não é feito de modo adequado, a conservação do solo, né, a palhada, né, do solo para um bom plantio direto, né, com palhada realmente no solo, e a escolha da cultivar, né, de acordo com os problemas que esse agricultor tem na sua área, né? Se ele tem às vezes problemas, por exemplo, de fungos de solo, ele tem que procurar uma cultivar que tenha resistência a esses patógenos. E aí, a partir do momento da escolha da cultivar, fazer aquisição de semente certificada,
né? Quando o agricultor ele não faz a aquisição de semente certificada, ele pode, né, correr aí 2 riscos, né? O primeiro, né, ele quer comprar, às vezes, a cultivar X, e ele não compra uma cultivar certificada, semente certificada, ele acha que está comprando a cultivar X, mas na verdade está comprando a Y, né? Então, por quê? Porque não tem certificação, né? Outro problema o segundo problema é que ele não tem garantia da qualidade dessa semente. Então, a semente certificada, existe uma garantia de que ele vai ter germinação, vigor, né? E que está livre dos patógenos, que já de início na lavoura podem causar grandes perdas. Hoje o Paraná ele tem uma taxa de utilização de sementes de menos de 20%. E nós acreditamos, né, que com certeza um dos principais problemas para que o agricultor não consiga atingir os altos tetos produtivos, né, que as cultivares mais modernas elas oferecem. Você podia falar em números? Quanto que uma cultivar moderna desenvolvida aqui no IDR ou no IAC, lá de Campinas, chega a produzir? E quanto os produtores estão produzindo? Uma cultivar hoje, né, as últimas 2 cultivares lançadas, né, pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, né, o IDR Paraná, foram IPR Sabiá, do Grupo Comercial Carioca, e IPR Urutau, do Grupo Comercial Preto. Essas 2 cultivares, né, têm um potencial genético, um potencial produtivo, né, de 4.900 quilos por hectare. Então, essas cultivares, além desse alto potencial produtivo, elas também são moderadamente resistentes ou resistentes às principais doenças. E é um dos fatores que contribui também para essa alta produtividade. Então, veja, nós temos materiais hoje no mercado, né, próximos de 5.000 quilos por hectare de potencial genético. E a média de produtividade, né, no Paraná ainda é um pouco maior, né, fica em torno aí de 1.600 a 1.900 quilos, dependendo da safra, né, e do ano. Mas no Brasil é menos de 1.500 quilos por hectare, a média brasileira. Então, nós estamos muito longe ainda, né, de atingir esse potencial genético. Isso se deve, né, à questão das sementes, né, das boas práticas agrícolas, rotação de culturas, né, e do correto posicionamento dessas cultivares, até mesmo dentro da propriedade, né? Às vezes eu preciso diversificar, né, em termos de cultivares dentro da propriedade para conseguir explorar, né, os melhores talhões lá, o potencial da minha lavoura. Ou seja, você acredita que o produtor de feijão ainda adota um baixo nível tecnológico? De modo geral, sim, né? Esse nível tecnológico é baixo, de modo geral. Nós temos, lógico, está ocorrendo uma transformação, né, no campo. E esse nível tecnológico não são apenas implementos e equipamentos, né, mas de conhecimento, né, de colocar na prática aquilo que já está bem consolidado na ciência agronômica, né? Então, nós temos melhorado bastante. O IDR Paraná hoje, né, tem um projeto chamado Projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, né, que o foco, então, é o aumento da produtividade, né, uma produção sustentável na região centro-sul do estado do Paraná. E nesse projeto, nós temos médias de produtividade quase o dobro da média nacional. Então, conhecimento, técnicas, né, que já estão consolidadas sendo aplicadas no campo por meio aí, né, parceria entre a pesquisa e a extensão rural. Ok, doutor Neto. Então vamos torcer para esse projeto vingar, né? Porque o feijão é uma importante cultura aí para a população brasileira. Mais uma vez, obrigado. A entrevista demonstra que o feijão ainda tem muito espaço para aumentar as produtividades. A informação passa a ser um insumo tão importante quanto a semente, os adubos, as rotações de cultura, enfim, as boas práticas agrícolas. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E agora o Agricultura BR vai trazer em destaque um profissional que é extremamente importante, não só para quem consome, mas também na produção. Eu falo do enólogo. Hoje é 22 de outubro e o enólogo, que é o responsável pela elaboração, avaliação de vinhos e espumantes, tem essa data comemorativa no dia de hoje. Você vai saber um pouco mais agora a respeito deste trabalho na reportagem.
O Rio Grande do Sul possui vários títulos mundiais pelo reconhecimento dos vinhos e espumantes produzidos aqui no estado. Mas para chegar a um produto de qualidade são várias etapas, do campo até a vinícola. E um dos profissionais que atua na formulação dessas bebidas é o enólogo. E a gente vai conversar com o Thiago Bagolin, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa profissão. Ele é responsável por todo o controle fitossanitário do plantio até a colheita da uva e também da produção de vinhos, sucos e espumantes. Como é a formulação, então, para a criação de um novo vinho ou espumante? Isso vai variar muito dependendo da qualidade do vinho ou qualidade do espumante que você quer no final. Nós possuímos aqui na nossa empresa vários tipos de vinho, desde os vinhos de mesa, vinhos mais comuns, até os vinhos finos e vinhos de guarda. Então, cada processo o enólogo vai acompanhar desde o começo, desde o plantio dessa variedade de uva até a colheita. Todos os processos de produção vão ser diferentes e vão diferenciar, né? Isso que faz a grande variedade de vinhos e espumantes que tem hoje no mercado brasileiro. Quanto tempo, então, para a elaboração de um vinho ou espumante? Pode variar de 6 meses a 1 ano dos vinhos de mesa e de 2 anos até 5 anos nos vinhos finos e espumantes. Como manter a qualidade de um vinho em anos em que a produção lá no campo não foi tão boa? Aí que entra as nossas técnicas de cultivo, desde do parreiral, né? Tem várias técnicas de cultivo para poder fazer com que a uva atinja o grau de maturação suficiente para ter uma qualidade de um vinho que você deseja. Em anos bons, você consegue fazer isso mais facilmente. Em anos ruins, você tem que fazer uma técnica de cultivo diferente para poder ter essa qualidade da uva que tu deseja para o produto final. A uva que é colhida esse ano, ela é comercializada no mesmo ano? Para os sucos de uva, sim. Né? Mas para os vinhos, pelo menos 1 ano nos tanques para poder fazer as clarificações naturais e poder ter um processo de envelhecimento natural. Mesmo nos vinhos de mesa, a gente faz num ano para vender no outro e os vinhos finos de 3 a 4 anos o processo até ficar pronto. Tiago, existe alguma diferença na produção de vinhos tintos e brancos? Sim, além de ser uvas diferentes, né, os tempos de maceração que a uva tinta precisa para poder extrair a cor é maior. Então, geralmente, os vinhos brancos a gente deixa de 6 a 24 horas em contato com a casca e os vinhos tintos vão passar de 4, 5 até 15 dias. Vai depender muito da variedade e do tipo de vinho que você quer no produto final. Qual o grande diferencial para um vinho de excelente qualidade? A qualidade da uva com que ele é produzido e a variedade da uva com que ele é produzido. Por exemplo, a gente tem vinhos finos, né, tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, eles atingem um grau de açúcar na uva muito alto. E esse grau de açúcar vai te render uma qualidade alcoólica boa, um corpo bom, que o vinho vai ter essas características para aguentar um tempo de guarda para poder ter essa qualidade que você quer. Obrigada, Tiago, pela tua participação aqui no canal do Boi e um brinde a todos os enólogos por esse dia. Tá aí uma data especial para os enólogos, profissional extremamente importante. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando, sempre um bom momento para apreciar um vinho. Mas por enquanto aqui não, porque nós vamos ficar agora, encerrar essa edição da Agricultura BR, mas voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!